Muito feliz com o testemunho do Maisel, porque eu descobri que eu não sou o único que não teve uma experiência assim, translúcida, tão impactante para responder ao chamado de Deus, ao que Deus queria de mim. Acompanha a sua Bíblia aí, 2 Timóteo 1, 3 a 12. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno-me a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e nos trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A palavra vocação aparece algumas poucas vezes na Bíblia. E na verdade, todas as vezes em que a palavra vocação, ou vocare no latim como nós conhecemos, aparece na Bíblia, ela não está falando de aptidão, ela não está falando de habilidades, ela não está falando do seu futuro profissional. Todas as vezes em que a palavra vocação aparece na Bíblia, vocare no grego, ou kaleo no grego, vocare no latim, ou kaleo no grego, tem a ver com o significado de chamar, convocar. E Paulo está escrevendo para o seu discípulo amado Timóteo, com quem ele já tem uma caminhada, com quem ele conhece, com quem ele já ensinou, com quem ele já compartilhou parte do seu ministério. Ele está dizendo: olha, presta atenção na santa vocação que há sobre a sua vida, porque todos nós temos uma santa vocação. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, presta atenção, Deus nos chamou segundo o seu poder e nos salvou para uma santa vocação, ou seja, para um santo chamado, ou seja, para uma santa convocação. Todos nós fomos chamados, salvos por Deus, e automaticamente fomos, a partir da nossa salvação, chamados por Ele, convocados por Ele. A minha experiência não é muito diferente do Maisel. Eu estava ali também pelos meus 15, 16 anos, e um dia vi um testemunho, e fiquei muito impactado pelo testemunho daquela pessoa, e eu disse para mim: olha, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser esse negócio que ele é. Não sabia muito bem o que significava, o que era, mas eu quero ser igual ele. Depois eu descobri que era missionário. O problema, e aí Deus falou comigo, o problema é que Deus falou assim: não dá. A vida que você vive, o modo com que você acha que a sua vida cristã funciona, não presta para mim. E aí eu descobri que a minha chamada missionária precisava de uma conversão primeiro. Então aos 16 anos eu me converti, não teve apelo.
não teve pastor lá na frente para orar por mim, eu estava no meu quarto, sozinho, falando, Deus, quero ser igual aquele cara, e Deus falou assim, não dá, você precisa mudar a sua vida, você precisa viver uma vida de santidade, você precisa me reconhecer realmente como seu Salvador, não da boca para fora, mas viver uma vida que reflita Cristo como seu Salvador, aí, talvez, você possa ser um missionário. E eu orei naquele quarto, pedi para que Deus pudesse mudar a minha vida, para que Ele realmente pudesse fazer parte da minha vida, e orei para que Ele me desse forças para permanecer diante da sua presença, de forma que o meu coração pudesse agradar a Ele, porque eu havia entendido que só poderia servi-lo se eu servisse. E aí eu comecei a olhar para a Bíblia, e eu começo a perceber então, ao estudar a Bíblia, que não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, a Bíblia é a história de homens e mulheres que foram usadas por Deus para uma única coisa, pregar a redenção que há em Cristo Jesus. E Deus então levanta desde o Novo Testamento diferentes homens em diferentes momentos para que o plano de redenção de Deus possa se concretizar. E aí nós temos Noé, Abraão, Moisés, todos os juízes, todos os profetas, todos os reis e todas as histórias que nós lemos sobre homens e mulheres que foram chamados por Deus para que o plano de redenção de Deus pudesse acontecer. E hoje Deus continua usando homens e mulheres. Você não me pergunta por quê, mas a verdade é que Deus escolheu usar homens e mulheres para que o seu plano de redenção continue chegando aonde ele ainda não chegou. Algumas vezes, aliás, muitas vezes, nós temos muitas dificuldades de entender aquilo que eu chamo de falsas dicotomias, que nós fomos criando ao longo da nossa caminhada, e conforme nós vamos aprendendo mais sobre o Evangelho, e sobre a vida de Jesus, e sobre o nosso ministério, porque a gente acha que o trabalho missionário, a gente acha que a vocação missionária, a convocação missionária, está lá em Atos capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, a saber, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, e tarará, e então, enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem a mim, a Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado, e a gente olha e cria super-heróis e acha, nossa, eu quero ser igual a esses caras. Acontece que o chamado de Barnabé e Saulo não aconteceu em Atos capítulo 13, Atos capítulo 13 é só uma orientação clara do Espírito Santo para onde eles deveriam ir. Atos capítulo 13 não fala sobre chamado, fala sobre direcionamento. Mateus capítulo 28 fala sobre chamado, quando ele nos inclui a cada um de nós, e nesse sentido, todos nós somos salvos, mas também somos chamados para essa santa vocação, de tornar o nome de Cristo conhecido, aonde ele ainda não chegou. Às vezes eu percebo, conversando com as pessoas, que nós temos dificuldade de entender que a salvação é a nossa porta de entrada para o exercício da nossa vocação. E aí nós queremos o passaporte do céu, queremos garantir a nossa passagem de primeira classe para o céu, queremos o passaporte carimbado, mas muitos de nós não queremos a carteira de trabalho do reino. Não queremos saber do trabalho missionário, não queremos saber de nos envolver com a obra de Deus. Ficamos sentados esperando o dia em que vamos subir. Me parece que a igreja algumas vezes tem perdido a direção, tem perdido o seu propósito. E veja bem, quando eu falo igreja, eu não estou falando da instituição, eu estou falando da sua vida e da minha vida. Muitas vezes, nós nos pegamos perdidos, e deixa eu te falar uma coisa, quando a igreja perde a direção, a humanidade perde a esperança, porque Deus nos escolheu. É verdade que Deus já usou uma mula, mas a história bíblica é Deus usando pessoas como eu e como você. Eu tenho lidado com muitos missionários, com muitos candidatos,
E às vezes eu percebo que eles querem um direcionamento, eles querem de alguma forma entender claramente a resposta e a direção de Deus para as suas vidas, mas eles sequer conseguem exercer a sua vocação aonde estão inseridos. Acreditar que alguém vai ser bênção longe, sem que antes tenha demonstrado uma vida frutífera perto, é um grande engano. Não ache que você vai ser um bom missionário, que você vai exercer a sua vocação quando Deus te mandar para um lugar muito distante, se aqui, aonde você tem estado, aonde Deus tem te colocado, a sua vida não reflete frutos concretos para o reino de Deus. Nossa vocação santa, como diz Paulo, não é vinculada a um projeto, a uma coisa específica, eu vou, faço algo e pronto e acabou, mas é um estilo de vida, onde tudo que eu faço responde ao chamado de Deus, não é baseado em tarefas, mas um relacionamento único, pessoal, íntimo, intransferível com Deus. Esse chamado, essa santa vocação que Deus tem para nós, produz em nossos corações uma profunda convicção da nossa tarefa como igreja, em compartilhar o Evangelho com todos, e eu vou repetir, com todos, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E aí, a santa vocação, o chamado, a convocação, passa a ser algo natural, não precisa de apelo, não precisa de show pirotécnico, porque a gente entende, fui salvo, fui chamado, fui salvo, fui convocado, fui salvo, preciso apregoar a salvação para aqueles que não conhecem, simples assim. 16 anos, cheguei para o meu pastor e disse: pastor, eu quero ser missionário, me manda para a missão X. Ele falou: você quer ser missionário? Deixa eu te explicar, missionário não é quem vai para a missão X, missionário é quem prega Jesus onde ele não é conhecido. Você quer ser missionário? Nós vamos começar um trabalho aqui na favela, você vai lá, prega Jesus, vai ser missionário. Isso durou 4 anos, depois de 4 anos cheguei: pastor, não quero ser mais missionário, quero ser pastor, me manda para o seminário. Ele disse: não, pastor não é quem vai para o seminário, pastor é quem cuida de ovelha. Você quer ser pastor? Nosso pastor de jovens está saindo, vai lá, caminha com eles, ensina eles, cuida deles. Aí você está falando assim: então Paulo está falando que não precisa fazer seminário, que não precisa se preparar. Não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que o seminário não te torna um pastor, que o seminário ou qualquer instituto missiológico não te torna um missionário. O que te torna um missionário é a sua convicção que Deus te salvou para uma obra. Com 22, eu cheguei para o meu pastor e falei assim: não quero ser missionário, não quero ser pastor, quero ser rico. E aí, eu estava me formando na faculdade de desenho industrial, trabalhei muitos anos na área de comunicação visual, e estava ficando rico, estava indo bem, até o dia que eu conheci alguém e falou assim: escuta, você sabia que você podia servir aqui a missão com as suas habilidades, produzir material de comunicação e tudo? Eu falei: é? Ele falou: é. Eu falei: e como que é isso? Ele falou: é assim. Eu falei: tá bom, então vamos fazer. E eu fui. No primeiro ano foi uma bênção, porque eu tinha um monte de contrato que eu já tinha fechado, já tinha entregado, então tinha sustento por 1 ano. Mas 1 ano acaba. E aí eu me lembro, sentei com Patrícia, minha esposa, aliás, por favor, põe o primeiro slide aí. Sentei com Patrícia, minha esposa. Vai aparecer, fica tranquilo, irmão. Aí, volta, olha aí, ó. Não. Puxa vida, a gente treinou tanto.
Sentei com Patrícia, minha esposa, ela vai aparecer. Eu queria que vocês conhecessem a parte bonita da família. É essa daí. Não, para. Stop. Ele não fez desenho industrial, gente. Não, ele vai corrigir lá, não tem problema. Sentei com Patrícia, falei assim: amor, é o seguinte, eu acho que eu vou trabalhar na missão. Só tem um problema, eles não pagam. Então nós vamos fazer um acordo, nós vamos ser uma família missionária, eu missionário, você mantenedora. E foi assim, por 1 ano e meio. As coisas mudaram, chegou um determinado momento que a gente entendeu que a direção de Deus era para que a gente estivesse junto, porque a demanda estava crescendo muito, e graças a Deus hoje, eu, Patrícia, Felipe, meu filho, 16 anos, Gabriela de 9, servimos juntos a Deus, e tem sido uma bênção, mas foi preciso entender que Deus estava nos chamando. Agora a pergunta sempre é: chamando para quê? Para que Deus chama? Ou para que a nossa vocação é relacionada, a nossa convocação é relacionada? Paulo, no início do seu texto a Timóteo, ele deixa muito claro, ele diz: para testemunhar. Ele incentiva Timóteo a se manter firme no testemunho do Evangelho. E talvez a gente então precisa se perguntar, o que é o Evangelho? Porque hoje em dia, há muitas definições para o Evangelho, mas só uma é verdadeira. O Evangelho nada mais é do que a vida, morte e ressurreição de Jesus. Você quer pregar o Evangelho, fale da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E a outra pergunta que nós precisamos fazer é: como o Evangelho avança? O Evangelho avança através da pregação, através da proclamação. Irmãos, honestamente falando, se nós olharmos do ponto de vista bíblico, o Evangelho precisa ser pregado, ele não precisa ser demonstrado. As pessoas não vão aceitar a Cristo se você viver uma vida muito bonitinha diante de Deus. Você precisa pregar o Evangelho, você precisa falar do Evangelho. O Evangelho não se assume, não toca as pessoas por osmose. Ficar ao lado de alguém não vai transmitir o Evangelho para ela, mas pregar o Evangelho para ela vai dar a ela a possibilidade de salvação. Eu já sei que vocês estão vendo a minha família linda, maravilhosa, que está aqui atrás de mim. Estou vendo o rostinho de vocês tudo brilhando. Está ali, ó, Felipe, Gabriela, Patrícia, uma bênção na minha vida. Esse povinho aí, povinho no bom sentido, caloroso, gentil de dizer. Irmãos, do ponto de vista bíblico, todos nós somos chamados, todos nós somos vocacionados, chamados para dar a cabo a pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas. E a mensagem do Evangelho precisa chegar nos lugares aonde ainda não chegou. E tudo que nós fazemos precisa manter o foco na proclamação do Evangelho. Aquilo que você faz, se não envolve a pregação do Evangelho, desculpa, mas não presta para nada. A tua oração, o teu cântico, o teu envolvimento com a igreja, se não anuncia as boas novas do Mestre, para aqueles que não conhecem, é nada. É duro, é difícil dizer isso, mas é real. A nossa vida precisa refletir Jesus na vida dos outros. A nossa ação, o nosso dia a dia, a nossa vida da igreja precisa refletir Jesus na vida dos outros. Tem um autor que eu gosto muito, Dick Bransford, e ele disse: nenhuma atividade vale a pena, ao menos que apresente uma significativa oportunidade de proclamação do Evangelho. Nenhuma atividade vale a pena, a menos que apresente uma significativa oportunidade de pregação do Evangelho. E o próprio apóstolo Paulo fala isso.
Quando nós vamos para 2 Coríntios, nós começamos a olhar o que ele está dizendo, ele diz, tudo isso, e ele está fazendo uma descrição da igreja de Corinto e todo o trabalho que ela faz, ele diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, ou seja, nos salvou, por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Nossa função é essa, nós devemos cumprir a nossa vocação, o nosso chamado, tornando Cristo conhecido. E como nós fazemos isso? Através das nossas habilidades, através daquilo que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, os dons que Deus te deu. Deus não te deu para que você viva no seu mundinho, esperando que Ele volte para te levar para o céu. Deus te deu para que o seu nome seja glorificado entre todas as nações, entre todos os povos, entre todas as tribos e em todas as línguas. O que de Deus te deu, Ele não deu para você, mas Ele deu para a sua própria glória. E por que será que a gente tem tanta dificuldade de entender isso? Por que será que a gente ainda tem tantos problemas que nos impede de entender que Deus nos escolheu, a cada um de nós? E no final, o que acontece é o seguinte, Deus escolheu todos nós. Deus não escolheu o Paulo, Deus não escolheu o Maisel, Deus não escolheu o João, Deus não escolheu a Maria para a vocação, para a ação de Deus aqui na terra. Deus escolheu cada um de nós. É verdade que no meio daqueles todos que Deus escolheu, da mesma forma que Atos capítulo 13, eventualmente Deus dá uma direção, olha, vai para o Níger, olha, quero você fazendo isso, mas o chamado é para todos, e o exercício do chamado tem que começar aonde você está. Se você não começar aonde você está, nunca Deus vai te direcionar para algum lugar, porque Ele não vai encontrar em você um coração disponível. Deus precisa primeiro encontrar em você um coração disponível, para que depois Ele possa te direcionar para uma obra específica. Sempre é assim. Se você é professor, cumpra a sua santa vocação através do ensino. Se você é psicólogo, cumpra a sua santa vocação cuidando de pessoas. Se você é artista plástico, designer, contador, piloto, servidor público, cumpra a sua vocação, cumpra o seu chamado onde Deus te colocou. E é bem possível que Ele te chame para algum lugar especificamente. Torne o nome de Cristo conhecido. No verso 18 de 2 Coríntios, que eu citei aqui, Paulo nos diz que Deus nos deu, através de Cristo, o ministério da reconciliação. Irmãos, até o sacrifício de Jesus na cruz, essa era uma obra exclusiva de Deus, onde Ele chamava pessoas específicas para fazer isso. A partir da cruz de Cristo, todos nós, de alguma forma, fomos inseridos nesse ministério da reconciliação. É Deus agindo através das nossas vidas. Eu gosto do apóstolo Paulo, porque quando ele pode complicar se ele pode complicar nossa vida, ele vai complicar. Porque no verso 19, ele vai dizer que não foi só nos dado o ministério da reconciliação, nos foi confiado. É nossa responsabilidade reconciliar as pessoas com Cristo. E me parece que as nossas ações como indivíduos, e algumas vezes, mesmo dentro do ambiente da comunidade cristã, estão longe dessa tarefa. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. É o que Paulo vai dizer.
A proclamação do Evangelho é exatamente isso, é Deus fazendo o seu apelo através de nós. E o que é preciso para isso? Responder à sua vocação, responder ao seu chamado. É Deus olhar para você e encontrar você de pé, pronto, sem que Ele precise de muito esforço, sem que Ele precise de show pirotécnico. É Ele dizer e você obedecer, é Ele mostrar e você responder positivamente, é Ele direcionar e você ir. O mesmo desafio que Deus deu a homens e mulheres ao longo da história bíblica, é o mesmo desafio que nós temos nas nossas mãos hoje, como igreja. Deus continua perguntando: quem irá por mim? Deus ainda continua procurando homens e mulheres corajosos, da mesma forma em que Ele disse lá para Timóteo: suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Deus continua procurando pessoas como esses que nós consideramos os nossos heróis. Deus continua procurando pessoas que não se envergonham do Evangelho de Cristo, que não se preocupam em sacrificarem as suas vidas por valor ou pelo Evangelho de Cristo, numa resposta clara, afirmativa, de que a morte de Jesus, que a morte do Cordeiro, valeu a pena. Porque caso contrário, quando você não responde, quando você deixa de lado, quando você ignora a vocação, o que você está dizendo nada mais é de que a morte de Cristo no Calvário não é digna do seu trabalho, não é digna do seu esforço. Virar as costas para a vocação de Deus, é virar as costas para o próprio Deus. Virar as costas para a vocação e chamado de Deus, é não reconhecer que o sacrifício de Cristo na cruz valeu a pena. Ele é digno. Cristo é digno de todo o meu sacrifício, de toda a minha vida, de todas as minhas habilidades, de todas as minhas profissões, de todo o meu conhecimento. Ele é digno. E Ele é digno que eu entregue tudo isso nas suas mãos, para que o Evangelho avance, para que os povos ouçam. Dizer não ao nosso chamado, é não reconhecer o quão digno Cristo é. E a minha pergunta, nessa noite, é: até quando nós ainda precisaremos ouvir, precisaremos ser desafiados para entender um dos princípios mais simples e uma das ordens mais simples que Jesus deixou para nós? A grande comissão foi estabelecida para cada um de nós. O que diz a grande comissão? Vamos lá. O que diz lá no texto da grande comissão? Mais alto. Não entendi. Não! O texto da grande comissão não diz isso. Esse é o nosso problema. A gente acha que a grande comissão começa com a gente. O texto da grande comissão começa com Jesus dizendo: eu recebi todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, por causa disso, façam discípulos de todas as nações. Começa com Ele, tem a ver com Ele, não tem a ver com você. É por causa dEle. Sabe qual é a melhor parte? Termina com Ele: e eu estarei com vocês até o fim. Não tem como errar.
Não tem como não dar certo, porque começa com Ele e termina com Ele. Eu vou estar com vocês até o fim. Aliás, funciona assim: Ele está com a gente até o fim. Quando o fim chegar, a gente está com Ele. E por que será que ainda, depois de 2000 anos, a gente ainda olha para o mapa e fala: o Evangelho não chegou aqui, o Evangelho não chegou aqui? Se Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e por causa da autoridade dEle, do poder dEle nos céus e na terra, é que a gente pode ir. A gente não vai por causa do dinheiro, a gente não vai por conta do número de intercessores que a gente tem, a gente não vai se a nossa missão trabalha melhor assim ou assado, a gente vai por causa de Cristo. A gente prega por causa de Cristo. A gente age por causa de Cristo. Eu disse hoje de manhã aqui para os pastores, à tarde para os pastores, eu vou repetir isso para você. Nunca mais acredite na mentira que contaram para você, de que se você não for, os povos não vão ouvir. Eles vão. Eles só não vão ouvir pela sua boca, mas eles vão. E o problema é seu, porque quem não vai participar da obra de Deus é você. Porque outros vão se levantar. Como eu sei disso? Apocalipse. Apocalipse me dá a garantia de que todo mundo vai ouvir, todas as nações, todas as tribos, todos os povos, em todas as línguas, estarão representadas diante do trono do Cordeiro de Deus. A pergunta é se você vai participar disso. Missão não é um desafio, é um privilégio que Deus nos dá. Falar do amor de Deus não é um desafio para a igreja. Falar do amor de Deus é a maior bênção, o maior presente, o maior privilégio que Deus nos deu. E já dizia minha avó que presente a gente não rejeita. Eu queria que você pensasse nisso. O mesmo Deus que te salvou, e eu espero realmente que você seja salvo. Se você não for, se você tiver dúvida disso, depois você vem falar comigo. Mas eu espero realmente que você seja salvo. O mesmo Deus que te salvou, é o Deus que te chamou para uma santa vocação. Sempre no Vocari e, consequentemente, na MTB, nós estamos em busca de pessoas que entenderam a sua vocação, de pessoas que entenderam, que já foram chamadas, inseridas nesse grupo de pessoas que são proclamadores do reino de Deus, das verdades do Evangelho, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Mas nós também acreditamos, e eu disse isso daqui, que no meio daqueles que foram chamados, todos nós, Deus algumas vezes começa a dar direcionamentos. E hoje eu conversei com vários jovens aqui, lá no Hangout, aqui pelos corredores, de pessoas que estão me dizendo: eu acho que Deus está me dando um direcionamento. Eu fiquei feliz, porque um deles não me disse assim: eu acho que Deus está me chamando. Ele falou: não, eu acho que Deus está me dando um direcionamento. E eu não vou chamar você aqui, e não vou perguntar para você: olha, se Deus está te chamando, você vem aqui, que eu quero orar com você. Porque eu acabei de dizer para você que todos vocês, todos nós, somos chamados. Meu papo agora é com aqueles que estão em Atos capítulo 13, que de alguma forma estão ouvindo um direcionamento de Deus, específico, para algum lugar específico. E quando eu falo lugar específico, eu quero dizer o seguinte: eu não posso sair da luz, esqueço.
Deixa eu pensar se eu vou falar isso. A gente conhece a expressão missionário como aquele que vai em algum lugar para um determinado trabalho, enfim. É a mesma raiz da palavra ali, apóstolo, aquele que é enviado e tudo mais. Vocês já sabem disso, são pessoas inteligentes. E eu tenho me perguntado o seguinte: não responda, só ouça. Será que Londrina, cidade onde eu vivo, precisa de missionário? Será que João Pessoa, Natal, qualquer outra cidade que você venha, precisa de missionário? Não precisa. Sabe por quê? Porque a sua cidade tem você. Você foi chamado. E é sua responsabilidade tornar o nome de Cristo conhecido lá. E está fácil, porque você está lá. Você está na escola, você está na universidade, você está no seu trabalho, você está na sua vizinhança, você está lá. E o Evangelho pode ser facilmente pregado, anunciado aonde você está. Mas existem grupos de pessoas, em diferentes lugares, que o Evangelho, para chegar lá, precisa de direcionamento. Deus sabia disso, por isso Deus falou assim: separem para mim a Barnabé e Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Direcionamento. Nós temos hoje 7 grupos que nós consideramos menos alcançados, ou que nós chamamos de povos minoritários no Brasil, aonde a acessibilidade do Evangelho é menor do que na sua cidade, porque na sua cidade já tem igreja. Nós temos em todo o mundo uma infinidade de etnias, na Ásia, na África, em diferentes continentes, aonde o Evangelho não chegou. Recentemente eu fui para o norte de Uganda, quase divisa com o Sudão, nas montanhas de Cotido, onde vive o povo Wiki. 1 milhão de pessoas, nenhuma igreja, nenhum missionário entre eles, nada, nenhum cristão. Não há nenhum mecanismo para que o Evangelho pudesse ser pregado ou pudesse avançar entre o povo Wiki, porque havia a falta de quem pregasse. Mas quando eu cheguei lá, depois de quase 12 horas voando de São Paulo até Entebbe, em Uganda, depois mais 4 horas de um aviãozinho que tremia mais do que bambu em tempo de ventania, depois mais 2 horas de carro até subir nas montanhas, um lugar onde não há energia elétrica, um lugar onde não há água encanada, onde não há nenhum tipo de saneamento, não há igreja, não há Jesus, não há missionário, mas tem sinal de 4G. E nós olhávamos de cima do monte, aquela infinidade de pequenas vilas, sem a presença do Evangelho. Reunimos 20 líderes, anciãos ali daquela tribo, falamos para eles o que estávamos fazendo ali, quem éramos nós, apresentamos o filme Jesus na língua, porque já há o filme Jesus na língua, e nós dissemos a eles: nós queremos ficar aqui, para continuar falando desse Jesus. E aí aqueles homens se reuniram e no final eles disseram: ok, vocês podem ficar aqui, inclusive vocês podem usar todo esse terreno, toda essa terra, para que vocês possam fazer aquilo que vocês querem fazer aqui. Mas até pouco tempo atrás nós não tínhamos pessoas disponíveis para viver entre o povo Wiki e pregar o Evangelho. Há 10 anos atrás, eu estava um pouco mais talvez, eu estava envolvido com plantação de igreja entre povos quilombolas. Eu estava aqui em Goiás, num quilombo ali, e um dia muito escuro, sem energia elétrica, nós estávamos fazendo tinha muitas crianças e adultos juntos, nós resolvemos contar uma história sobre Jesus usando alguns fantoches.
E aí então eu era um dos fantoches por trás da janela, e tinha uma outra moça aqui com outro fantoche, e um outro obreiro do lado de trás da janela, interagindo com os fantoches. E aí então ele perguntou para o fantoche: você sabe o que nós estamos fazendo aqui? E o meu fantoche respondeu: eu sei, estamos aqui para falar de Jesus. E perguntou para a menina, para outra fantoche, que era uma menina: e você sabe quem é Jesus? Eu sei, porque eu tenho ouvido dele todos os domingos lá na minha igreja. E aí um homem lá no fundo virou para os fantoches e perguntou: se vocês sabem, por que vocês não ficam aqui para ensinar para a gente sobre esse Jesus? Povos, etnias, que ainda não ouviram o Evangelho, e precisam de homens e mulheres, de jovens, como eu, não tão jovem assim, como você, que estejam dispostos, que já entendem o seu chamado, mas entendem que Deus está direcionando para povos, etnias, tribos, aqui no Brasil, longe do Brasil, em qualquer lugar que for, pessoas que querem se envolver na missão de Deus, de forma transcultural, em lugares aonde a pregação do Evangelho vai exigir de você o que Paulo vai dizer para Timóteo: sacrifício. Feche seus olhos, quero orar com você, e eu queria desafiar você. Se você é um desses que já entendeu o seu chamado, e entende que Deus está te direcionando para povos não alcançados, especialmente em lugares onde o Evangelho não é acessível a essas pessoas, se Deus tem te chamado para trabalhar com indígenas, se Deus tem chamado você para trabalhar com sertanejos, quilombolas, tribos na África, Oriente Médio, países onde o islamismo predomina, ou o budismo predomina, ou o hinduísmo predomina, se Deus tem te direcionado para ministérios transculturais, nós queremos não só orar com você, mas o Vocari tem uma proposta de te ajudar, de te acompanhar nesse processo, junto com você, junto com a sua igreja, junto com a sua liderança. A sua responsabilidade, a nossa responsabilidade é glorificar o Cordeiro de Deus, tornando o seu sacrifício digno através da nossa pregação. Faça isso na sua escola, faça isso na sua faculdade, no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança. Pregue o Evangelho, torne o sacrifício de Cristo digno. Nós estamos hoje vivendo um tempo onde os campos não alcançados, transculturais, são os mais difíceis. São os mais difíceis do ponto de vista geográfico, são os mais difíceis do ponto de vista político, são os mais difíceis do ponto de vista religioso. Por isso se prepare bem. Graças a Deus nós temos bons materiais, bons centros de treinamento, pessoas que podem nos ajudar, mas não achem que isso vai ser fácil, mas Ele é digno, o Cordeiro é digno de todo sacrifício. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, que privilégio que nós temos de sermos salvos e chamados para essa santa vocação, que anunciar o teu Evangelho, pregar as boas novas do reino para todos aqueles que não te conhecem, sejam perto de nós, seja longe de nós. Que privilégio que nós temos, ó Pai, de fazermos isso debaixo da autoridade daquele que morreu e ressuscitou, daquele que comanda os céus e a terra, e daquele que prometeu que vai estar conosco até o fim. Olha para nós, Deus, olha para esses que estão aqui na frente dizendo: eu entendo que estou sendo direcionado para os confins da terra, para os lugares longínquos onde o Senhor ainda não chegou.
Nós queremos andar com o Senhor, para que o Senhor ande nos lugares aonde o Senhor ainda não chegou. Nós queremos andar com o Senhor, viver uma vida comprometida com o Senhor e com o teu reino, para que Cristo seja adorado, glorificado, exaltado em toda a tribo, em todo o povo, em toda a língua. Deus, mas isso precisa ser feito no espírito de entrega, no espírito de humildade diante do Senhor, porque a bem da verdade é que nós não temos nada para entregar para o Senhor. O pouco que nós temos, nós recebemos das tuas mãos. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é entregando as nossas vidas ao teu serviço e dizendo: Deus, se o Senhor não fizer em nós, se o Senhor não operar em nós, se o Senhor não tocar as nossas vidas, se o teu poder e a tua autoridade não vier sobre as nossas vidas, nada do que nós fizemos vai gerar fruto. Permaneçam em mim, diz o Senhor, como o ramo ligado à videira, permaneçam em mim, para que vocês possam dar frutos. A nossa oração nessa noite: Deus, nós queremos permanecer no Senhor, ficar no Senhor, não sair de perto do Senhor, porque é no Senhor que está toda a autoridade, é no Senhor que está todo o poder, é no Senhor que está a unção, que está aquilo que nós precisamos, ó Pai. Mais do que responder ao chamado para ir, nós queremos hoje dizer: queremos ficar aos teus pés, até que estejamos preparados para que o Senhor nos envie. Move entre nós, para que nós possamos ver na nossa geração Cristo sendo exaltado em povos, em tribos e línguas onde o Senhor ainda não é conhecido. Que o Evangelho seja proclamado, que Cristo seja anunciado, e que o Cordeiro que é digno possa receber toda adoração, todo louvor, toda exaltação, em nome de Jesus. Amém. Amém.